Nosso capítulo 2, ele vai nos trazer um plano universal. Vamos lembrar que o capítulo 1 nós tratamos acerca do pecado, do problema universal, qual o pecado. Esse é o problema de qualquer homem em qualquer tempo. Agora nós vamos ver acerca do plano universal. Qual é o plano de Deus? Qual foi o plano elaborado por Deus para o problema da queda humana? Para o problema do pecado que se instalou ainda quando o homem estava no jardim do Éden. Ora, nós podemos acreditar que Deus foi simplesmente, de repente, foi surpreendido pela rebelião humana. Não, pelo contrário. Mesmo antes de o Senhor criar o homem, ele já tinha conhecimento daquilo que sucederia, mas ele preferiu fazer o homem como ser autônomo, independente nas suas escolhas, livre nas suas escolhas. O Senhor poderia ter feito o homem à semelhança de uma máquina, programada para não errar, mas não foi essa a vontade de Deus, não era o que Deus queria. Deus queria estar num relacionamento pessoal com uma pessoa que tivesse a liberdade de querer estar com ele e não de ser obrigada a estar com ele, de ser programada para estar com ele. Por isso Deus deu ao homem a liberdade de escolha. Tanto é que diz a sua palavra: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Mas qual é a recomendação divina? Diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua família. No Eclesiastes, nós vamos encontrar a recomendação do sábio, dizendo: anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Então, nós temos a escolha. Agora, precisamos reconhecer, entender, lembrar de que para cada escolha existe uma consequência. Às vezes boas consequências, às vezes consequências inesperadas, desagradáveis, que não necessariamente precisaríamos ter que passar, mas vamos experimentar. Qualquer que seja o fruto de nossa semeadura, serão as consequências que colheremos. Enfim, Deus viu o homem antes mesmo, e a Bíblia diz que antes da eternidade ainda, Cristo foi morto. Ou seja, o plano da redenção não foi um plano feito nas emergências, no momento inesperado. O Senhor criou o homem e este homem pecou inesperadamente e surpreendeu o Criador. Não, Deus já tinha consciência do desenrolar daquela história. Por isso mesmo, antes mesmo que a queda tivesse lugar, na mente da eterna do Pai, o Filho já havia oferecido a sua própria vida. Então, qual foi esse plano? Qual foi o ideal estabelecido e trabalhado ainda na eternidade? Foi que um inocente morreria por aquele homem pecador que se rebelara contra Deus. Isso chama-se o plano redentor. A redenção foi elaborada, foi construída, idealizada ainda na eternidade. Então hoje nós dizemos que nós temos um Redentor. Agora, quando falamos que temos um Redentor, está querendo se dizer exatamente o quê? Na antiguidade, era comum haver o mercado chamado mercado de escravos, onde as pessoas eram vendidas e ali elas passavam a ser constituídas como objetos pertencentes, propriedades pertencentes a quem as comprou. Como elas poderiam sair daquela condição de escravidão se elas não tinham recursos? Se tudo que produzissem agora não lhes pertencia. Elas só poderiam se ver livres se um externo, se alguém de fora daquela relação de compra e venda se dispusesse a adquiri-las para dar-lhes a liberdade. A isso se chamava justamente a redenção. Era libertar pagando um preço. Ou seja, isso quando alguém simpatizava com uma causa,
via outro ser semelhante a ele, que estava agora na condição de escravo. Essa pessoa desembolsava recursos e ele dizia: eu pago preço pela liberdade. A esse preço chamava-se o preço do resgate, o preço da redenção. Foi justamente isso que foi idealizado na eternidade. No plano, no problema universal que teria, não haveria outra condição de resolver esse problema, a não ser que alguém pagasse para que aqueles que agora se colocaram na condição de escravos fossem libertos. E foi isso que Cristo fez. Foi idealizado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, que o Filho haveria de entregar a sua vida em resgate, ou seja, da sua vida para a liberdade da humanidade. Essa foi a missão redentora que o Filho veio cumprir nessa terra. E agora nós que aqui estamos, que resta-nos? Pegar essa palavra, pegar essa verdade e levar àqueles que ainda hoje estão escravizados pelo pecado, acorrentados em seus pecados, conforme diz a Bíblia, mortos em seus delitos e pecados. Levar a mensagem dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a nossa lição número 2.